O lançamento que mudou a Marvel para sempre. Primavera de 2008, o clima antes da estreia era de expectativa moderada e risco enorme. A indústria de Hollywood ainda não acreditava totalmente em universos compartilhados. Sequências funcionavam, trilogias funcionavam, mas um plano de vários filmes interligados parecia ambicioso demais. A Marvel Studios, recém-independente, apostava tudo em um personagem que não era querido no grande público. Na percepção popular da época, Homem-Aranha era fenómeno global, X-Men era sucesso consolidado, Batman estava prestes a explodir com The Dark Knight, Superman sempre relevante, já o Homem de Ferro, para a maioria das pessoas fora dos quadrinhos, era um desconhecido. Muitos analistas chegaram a prever, se fizer 250 milhões no mundo inteiro, já será um ótimo resultado. Hoje isso parece absurdo, mas mostra o tamanho do risco, a aposta mais perigosa da Marvel. Antes mesmo de Homem de Ferro existir como filme, a Marvel tomou uma decisão radical. Em 2005, garantiu uma linha de crédito de 525 milhões de dólares dos Estados Unidos com a Merrill Lynch para financiar até 10 filmes com direitos de personagens sendo colocados como garantia. Capitão América, Thor, Os Vingadores, Pantera Negra, Doutor Estranho. Se os filmes fracassassem, a Marvel poderia perder esses heróis. Não era apenas um investimento, era um salto de fé para uma empresa que já havia flertado com a falência nos anos 90. Era praticamente uma aposta existencial. Pela primeira vez, a Marvel não estava licenciando personagens, estava bancando o próprio filme. Aí entra a estratégia de marketing: vender as qualidades do ator, não do herói. A campanha não tentou convencer o público de que Tony Stark era um ícone, fez algo mais inteligente. Os trailers destacavam carisma, humor rápido, atitude, estilo. O foco não era conhecer o Homem de Ferro, era você precisa ver esse cara. Isso foi revolucionário. Até então, o traje era o astro aqui, agora o personagem humano virou o centro. A estreia veio com algo inesperado. Maio de 2008, nas primeiras sessões, as pessoas entravam com curiosidade e saíam com uma sensação rara: esse filme parece vivo. Muito disso vinha da decisão de Jon Favreau de permitir improviso, especialmente de Danny. Tony não soava como um roteiro, soava como uma pessoa real. A hora da verdade, primeiro fim de semana. Hollywood costuma dizer que um filme vivo morre nas primeiras 72 horas. A estreia de Homem de Ferro foi 98,6 milhões em mais de 4 mil cinemas, segunda maior abertura da história para um filme não sequência na época. Em apenas um fim de semana, o risco começou a parecer genial. No custo real, a produção foi 150 milhões, marketing foi 75 milhões, dando um total de 225 milhões, um valor gigantesco para um personagem que nunca tinha liderado um filme. E mesmo assim, a Marvel seguiu em frente nas bilheterias. Um novo gigante nascia, resultando no final bilheteria dos Estados Unidos e Canadá 318,6 milhões, o internacional 266,8 milhões, totalizando 585 milhões de bilheteria. Algumas análises apontam retorno superior a 4 vezes o custo de produção. A Marvel reportou cerca de 60 milhões em receita líquida de bilheteria após taxas e divisões para um primeiro filme independente. Isso era extraordinário, mas o comportamento da bilheteria foi ainda mais importante. Quedas semanais pequenas, forte boca a boca, salas cheias semanas depois. As pessoas estavam recomendando, a crítica surpresa quase unânime. O consenso foi imediato. Esse filme é mais inteligente do que precisava ser. Muitos dos principais elogios foram para Robert Downey Jr., chamado por muitos críticos de uma das atuações mais perfeitas da história dos blockbusters. Além disso, o filme foi elogiado pelo seu tom realista, nada de vilões caricatos ou drama exagerado. O filme parecia acontecer num mundo real. Havia um equilíbrio raro, principalmente para esse tipo de filme. Ação, comédia, drama, política, leve, tecnologia. Sem perder ritmo, na mente do público, nasce um novo tipo de herói, pois antes de 2008, o arquétipo dominante era o herói moral, o símbolo, o salvador. Tony Stark era o oposto, arrogante, egoísta, mulherengo, fabricante de armas, e o público adorou porque a sua transformação parecia merecida. Ele não era bom, ele escolheu se tornar melhor.
O momento que redefiniu o gênero. Na coletiva final, Tilney revela sua identidade. Hoje isso parece normal. Na época foi chocante. Super-heróis protegiam suas identidades há décadas. A mensagem era clara. A Marvel não seguiria regras antigas. Ela iria reinventar LAS. A cena pós-créditos no nascimento do Miku. Nick Fury aparece. Fala da iniciativa Vingadores. Alguns fãs vibraram. Muitos se perguntaram se isso vai mesmo acontecer. Ali nasceu oficialmente a Marvel Cinematic Universe. Robert Downey foi o rosto que vendeu o futuro. Recebeu cerca de 2 milhões, além de participação nos lucros, pequeno para um protagonista, mas havia um paralelo que a imprensa percebeu rapidamente. Ambos tinham passado conturbado, ambos renasceram, ambos eram imprevisíveis. Tony Stark parecia ter sido escrito para Downey, e Downey parecia ter nascido para interpretar Tony Stark. Ele virou sinônimo do personagem, e o personagem virou sinônimo do MCU. O ouro começou depois do cinema. O verdadeiro lucro de um blockbuster moderno vem após a bilheteria. No mercado doméstico, 183 milhões em DVDs, quase 15 milhões em Blu-ray, sem contar licenciamento, transmissão vertical, streaming posterior, brinquedos, jogos, roupas colecionáveis. Tony Stark havia se transformado da noite para o dia em uma máquina de merchandising, trazendo efeitos nos resultados da Marvel. Em 2008, a Marvel reportou 676,2 milhões em vendas, 205,5 milhões em lucro líquido. Não era apenas um filme lucrativo, era uma virada empresarial. O impacto foi tão forte que, no ano seguinte, a Disney comprou a Marvel por 4 bilhões. O filme provou que a empresa podia ser um estúdio, não apenas uma editora. Hollywood muda de direção. Depois do sucesso, investidores passaram a ver o modelo da Marvel como revolucionário. A empresa controlava a produção, tão criativo, calendário, universo, algo praticamente inédito. Outros estúdios correram atrás de universos compartilhados, mas poucos entenderam o segredo. Não era só conectar filmes, era construir personagens que o público quisesse acompanhar por anos. Kevin Feige consolidou a ideia do produtor-arquiteto com um planejamento de longo prazo. Naquele contexto de 2008, havia Batman, o Cavaleiro das Trevas, elevou o status dos quadrinhos com peso dramático e ambição artística. O Incrível Hulk tentou um tom mais sombrio, mas a Marvel percebeu que o futuro seria o equilíbrio entre a ação, humor e acessibilidade. Dali surgiram dois modelos, como de Nolan com realismo e densidade, Marvel com entretenimento contínuo e universo interligado. O cinema moderno de blockbusters nasceu da mistura dessas duas influências. Homem de Ferro mudou o gênero. Antes, filmes isolados, dependência de rebotes, pouco planejamento. Depois, conceito moderno de universo compartilhado, heróis mais humanos, planejamento de vários anos. Sem ele, ideias como fases, crossovers e eventos provavelmente não existiriam. A confiança calibrou um império. O sucesso mostrou algo essencial. O público aceita heróis menos famosos se o filme for excelente. Isso destravou projetos como Thor, Capitão América, Guardiões da Galáxia, Os Vingadores. Muitos talvez nunca existissem. Tony Stark rapidamente se tornou o motor financeiro do universo. Algo reforçado quando o Incrível Hulk teve desempenho bem mais modesto, como o tamanho do personagem mudou. Antes, herói de nicho, popular entre leitores, depois, ícone global, o tipo de personagem que crianças reconheciam instantaneamente, dominava prateleiras, vendia fantasias, estampava campanhas. A Marvel não tinha apenas um sucesso, tinha um produto muito lucrativo. Os primeiros planos para o Homem de Ferro 2 surgiram com o sucesso imediato. A sequência entrou rapidamente em pré-produção. Objetivos principais eram expandir o universo, introduzir novos personagens, reforçar SH e Etambutal LD, explorar as consequências da identidade revelada, aumentar a escala, lidar com fama, pressões políticas, ameaças tecnológicas, sair do herói nasce para o mundo reage ao herói e principalmente conectar filmes como peças de um quebra-cabeça maior.
Agora, falando de algo crucial, produções de grande escala costumam envolver jornadas que ultrapassam facilmente as 12 horas por dia, semanas consecutivas, sem pausas reais, decisões criativas, só pressão financeira e uma constante sensação de que qualquer erro pode custar milhões. Agora imagine tudo isso, somado ao fato de que o estúdio responsável está apostando o próprio futuro no projeto. Era exatamente essa a situação de Homem de Ferro. Não era apenas um filme, era um risco corporativo, era um teste de sobrevivência, e isso transformou cada dia de produção em uma maratona emocional, um filme que começou sem estar pronto, uma das tensões mais famosas e hoje quase lendárias da produção foi a ausência de um roteiro finalizado quando as filmagens começaram. Segundo Jeff Bridges, eles não tinham roteiro, tinham um esboço. Chegavam para filmar grandes cenas e não sabíamos o que iriam dizer. Os atores precisavam se reunir em trailers com os roteiristas para literalmente inventar diálogos enquanto a equipa guardava no SAR. Bridges descreveu a situação com incredulidade. Você pensaria que com um filme de 200 milhões tudo estaria organizado, mas era o oposto. O motivo: o estúdio havia definido a data de lançamento antes de ter o roteiro pronto. Isso é algo que, em Hollywood, costuma gerar ansiedade imediata, porque um cronograma de blockbuster é como um trem. Quando começa a andar, não pode parar. Improvisação constante e liberdade criativa ou caos controlado. Jon Favreau decidiu transformar o problema em método. Como o roteiro ainda estava em evolução, ele incentivou a improvisação para tornar o filme mais natural. Muitas cenas foram filmadas com 2 câmaras para capturar falas espontâneas. Robert Downey, particularmente, queria tentar algo novo a cada tomada, o que aumentava ainda mais o número de takes. Foi dele, por exemplo, a ideia de Tony Stark fazer a coletiva sentado no chão e também a icónica frase final: mas esse tipo de liberdade tem um custo. Cada nova ideia exige tempo. Tempo custa dinheiro e dinheiro gera pressão. Jeff Bridges chegou a descrever o projeto como um filme estudantil de 200 milhões. Uma frase que resume perfeitamente a sensação de caos criativo que pairava sobre o set. Para os executivos da Marvel, ver estrelas inventando diálogos no dia da filmagem era uma fonte constante de estresse. O desgaste invisível do improviso. Improvisar parece divertido quando visto no resultado final, mas no set significa reescrever cenas sob pressão, reconfigurar iluminação, adaptar movimentos de câmera, recalcular efeitos, reorganizar cronogramas. É um efeito dominó. E quanto maior o filme, maior o impacto. Gwyneth Paltrow, por exemplo, não se sentia tão confortável com a improvisação, então Favreau anotava falas espontâneas dela durante ensaios para incorporá-las depois. Isso mostra algo importante: o filme estava sendo construído quase em tempo real. Não era apenas atuação, era engenharia criativa diária, trocas de papéis, experimentos e tensão criativa. Bridges revelou que ele e Downey às vezes trocavam os papéis durante os ensaios apenas para testar como os diálogos soariam. Essa prática é comum em teatro, mas raríssima em blockbusters. E exige enorme energia mental dos atores. Significa reaprender a cena, reinterpretar motivações, reconfigurar ritmo emocional, tudo isso sob relógio. A surpresa: mesmo sob pressão, o filme ficou no cronograma. As filmagens terminaram em 25 de junho de 2007, em Las Vegas. Favreau admitiu que estava chocado por estarem dentro do prazo. Ele esperava muitas bolas curvas, muitos imprevistos. O próprio diretor sabia o quão frágil era o equilíbrio da produção. Ele estava constantemente esperando que algo saísse do controle. O peso sobre a Marvel. Hoje é fácil esquecer, mas a Marvel ainda não era o império bilionário. Homem de Ferro iniciaria oficialmente a fase 1 do MCU. Isso exigia decisões rápidas, muitas vezes irreversíveis, e decisões rápidas são mentalmente exaustivas. Diretores costumam dizer que fazer um blockbuster é como pilotar um avião enquanto ele ainda está sendo construído. No caso de Homem de Ferro, isso não é metáfora, é descrição literal do processo, o segredo que gerou mais pressão. A cena pós-créditos, quase no fim da produção, surgiu uma ideia, aparentemente pequena, uma cena secreta com Nick Fury. Samuel Jackson foi convidado, sem contrato para futuros filmes. Era apenas um experimento, talvez alguém se importe se colocarem isso no final.
A cena foi filmada com equipe mínima para evitar vazamentos, mas rumores apareceram na internet dias depois. Isso mostra outra fonte de tensão moderna: o medo de spoilers, o medo da internet, o medo da expectativa. Um filme que drenou todos, mas criou confiança. Quando uma produção assim termina, não existe apenas alívio, existe uma espécie de vazio. Meses ou às vezes anos de energia acumulada, liberados de uma vez. É como equipes relatarem: exaustão profunda, dificuldade de desligar, sensação pós-maratona, burnout criativo. E no caso de Homem de Ferro, esse cansaço tinha um componente adicional: ninguém sabia se tinha funcionado. Eles só sabiam que tinham sobrevivido. A ironia final, o método caótico, o roteiro inacabado, as improvisações, o estresse dos executivos, tudo isso deveria ser receita para desastre. Mas acabou criando algo raro, um filme que parecia vivo, espontâneo, humano. E talvez exista uma verdade silenciosa nisso tudo. Grandes revoluções raramente nascem em ambientes confortáveis. Elas nascem em territórios de risco e ninguém sai desses territórios igual antes. A partir dali, carreiras foram transformadas. Quando Iron Man chegou aos cinemas em 2008, poucos fora da produção imaginavam o tamanho do efeito dominó que viria. O filme não apenas inaugurou uma franquia, ele redefiniu carreiras, reescreveu contratos em Hollywood e reposicionou a própria indústria. Para muitos envolvidos, não foi apenas um sucesso profissional, foi uma mudança de patamar. Robert Downey, de aposta arriscada ator mais bem pago do mundo. Antes do filme, Robert Downey ainda carregava a reputação instável herdada de anos anteriores, tanto que o estúdio exigiu seguro especial para contratá-lo. Após o lançamento, essa narrativa mudou rapidamente. Ele recebeu cerca de 500 mil pelo primeiro filme, um valor relativamente baixo para um protagonista de blockbuster, mas o contrato incluía participação nos lucros, o que se tornaria extremamente valioso. Com o sucesso, para os Vingadores, seu pagamento saltou para aproximadamente 50 milhões, combinando salário e bónus. Ele passou a liderar listas da Forbes como o ator mais bem pago do mundo por vários anos consecutivos. Na década de 2010, mais importante que o dinheiro foi o novo status. Hollywood deixou de vê-lo como um risco e passou a tratá-lo como garantia de bilheteria. O sucesso também revitalizou completamente sua carreira, algo reconhecido até em homenagens públicas ao diretor do filme, onde se destacou que a produção revitalizou o ator. Downey passou a negociar contratos com forte participação na receita, modelo que poucos atores conseguem. Ele não era apenas o protagonista, virou o centro econômico da franquia. Jon Favreau foi o diretor que mudou de escala, pois antes já tinha carreira sólida, mas Homem de Ferro o colocou em outro patamar criativo e industrial. Depois do filme, ele dirigiu a sequência Homem de Ferro 2, tornou-se produtor executivo de vários filmes dos Vingadores, mais tarde comandou grandes produções da Disney, como o filme do Rei Leão, criou séries importantes de Star Wars, incluindo The Mandalorian. Esse salto revela algo importante: Favreau deixou de ser apenas um diretor competente para se tornar um arquiteto de universos cinematográficos. Seu nome passou a ser associado a projetos de alto investimento e confiança criativa. Já Gwyneth Paltrow foi de uma participação que virou franquia, entrando no filme sem expectativa de futuro. Segundo ela, o clima no set era quase de um projeto independente e ninguém pensava que viraria algo grande. O resultado: ela acabou aparecendo em 7 filmes da Marvel, algo que nem percebeu de imediato devido ao alto nível de sigilo do estúdio. Jeff Bridges teve validação dentro do blockbuster moderno. Ele já era respeitado, mas o filme mostrou algo importante para a indústria. Atores dramáticos consagrados podiam elevar filmes de super-heróis. Isso ajudou a mudar o perfil de elenco do género, que passou a atrair nomes mais prestigiados. Embora Bridges tenha seguido uma carreira diversificada, sua participação reforçou um novo padrão. Blockbusters poderiam ter peso artístico, Marvel, de risco financeiro a potência de bilhões. O impacto não ficou apenas nas carreiras individuais. O filme arrecadou cerca de 585 milhões mundialmente, tornando-se um grande sucesso comercial. Esse resultado foi crucial porque, como já dito em episódios anteriores, a Marvel havia financiado o filme de forma independente após garantir um acordo de crédito para produzir seus próprios longas.
O sucesso validou essa estratégia, permitindo que o estúdio expandisse rapidamente seus planos em termos industriais. Isso significou confiança dos investidores, facilidade para aprovar novos projetos, capacidade de planejamento de longo prazo. Poucos anos depois, a empresa seria comprada pela Disney, algo que dificilmente aconteceria sem essa prova inicial de viabilidade, o efeito invisível, poder de negociação. Talvez a maior mudança não apareça nos números. Após Iron Man, os envolvidos passaram a negociar com um tipo diferente de autoridade. Daly negociava participação na receita, enquanto Favreau também recebia projetos gigantes. Atores passaram a ver filmes de heróis como prestígio, não apenas salário. O filme ajudou a transformar blockbusters em espaços criativos desejáveis. Foi um evento de reposicionamento profissional coletivo. Um ator foi reabilitado e virou superestrela global. Um diretor ganhou status de construtor de universos. Uma atriz premiada entrou para a cultura pop permanente. Um estúdio provou que podia competir com gigantes. Talvez mais importante, Hollywood percebeu que filmes de super-heróis podiam ser o centro da indústria, não um nicho. A substituição do ator que interpretava James Woods, braço direito de Tony Stark, é uma das polêmicas mais comentadas da história inicial do Iron Man e do nascente Marvel Studios. A seguir está uma explicação aprofundada, densa e contextualizada, perfeita para ser incorporada ao seu roteiro documental. A polêmica, porque Terrence Howard saiu quando o primeiro filme foi produzido. Terrence Howard não era apenas um coadjuvante. Ele foi contratado antes de muitos outros nomes e acabou sendo o ator mais bem pago do elenco. O diretor acreditava que ele tinha potencial para crescer junto com o personagem e possivelmente vestir a armadura do Máquina de Combate em uma sequência, mas o sucesso inesperadamente enorme do filme mudou as negociações. O conflito salarial. Relatórios indicam que Howard recebeu uma proposta com redução de salário entre 50% a 80% para voltar na continuação. Outras fontes apontam que o estúdio queria pagar apenas uma fração do valor esperado para a sequência. Disseram ao ator que o filme seria um sucesso com ou sem ele. O resultado foi uma ruptura contratual descrita como um conflito financeiro que levou à substituição. Há também relatos de que a Marvel buscava redistribuir o orçamento após o sucesso do primeiro longa, aumentando o salário de outras estrelas. Segundo o próprio Howard, seu acordo inicial previa cerca de 8 milhões por 3 filmes, mas o estúdio teria tentado reduzir para cerca de 1 milhão, o que encerrou as negociações, havendo até tensão com Robert Downey. Howard chegou a declarar que se sentiu traído e alegou que o colega Robert Downey não o apoiou quando o estúdio decidiu substituí-lo. Ele também afirmou que o astro teria ficado com o dinheiro originalmente destinado ao seu salário, uma alegação contestada publicamente pela Marvel. Esse tipo de acusação ajudou a transformar o recast em um dos primeiros dramas públicos do MCU. Houve outros fatores. Algumas publicações sugeriram que executivos tentaram negociar a redução salarial. Não ficou totalmente claro se Howard saiu voluntariamente ou se a Marvel encerrou as negociações. Outra reportagem mencionou que o diretor não gostava de trabalhar com o ator e chegou a refilmar ou cortar cenas, algo que o estúdio preferiu não comentar oficialmente. Ou seja, embora o dinheiro tenha sido o fator principal, o contexto sugere uma relação profissional complicada. Aqui entra a chegada de Don Cheadle. Com a saída confirmada, o estúdio trouxe Don Cheadle para assumir o papel em Homem de Ferro 2. Curiosamente, Cheadle teve apenas algumas horas para aceitar o papel, nem sabia qual seria a história do personagem quando recebeu a proposta. Depois disso, ele continuaria interpretando Rhodes por todo o MCU. O tamanho da controvérsia. A saída foi descrita como bastante conturbada e amplamente noticiada, levando muitos fãs a acreditar que Cheadle teria roubado o papel, algo que ele próprio precisou comentar em entrevistas posteriores. O caso virou um exemplo clássico de como contratos podem mudar drasticamente após um blockbuster inesperado. Um detalhe pouco lembrado: Howard era fã do personagem desde criança, porque Rhodes era um dos poucos super-heróis negros nos quadrinhos, o que tornava o papel especialmente significativo para ele. Esse contexto ajuda a entender por que a substituição foi tão pessoal. Impacto dentro da Marvel. A troca mostrou algo importante sobre o momento do estúdio.
A Marvel ainda estava aprendendo a administrar salários e contratos em uma franquia que crescia rapidamente. O sucesso do primeiro filme alterou prioridades financeiras e deixou claro que ninguém era totalmente insubstituível naquele estágio inicial do universo compartilhado, o instante em que uma sequência deixou de ser opção e virou obrigação no fim de semana de estreia de Homem de Ferro. Maio de 2008, a indústria percebeu algo incomum. Não era apenas mais um sucesso de super-herói, era um sucesso construído por um estúdio que havia financiado o próprio filme com dinheiro emprestado. A Marvel não tinha a segurança de gigantes tradicionais, ela tinha apostado o próprio futuro e agora precisava agir rápido. Antes mesmo de os números finais da bilheteria consolidarem o filme como um dos maiores do ano, executivos já falavam abertamente sobre uma continuação. Mas havia um detalhe crucial, diferente de franquias tradicionais, o plano não era apenas fazer mais um filme, era expandir um universo inteiro. O novo poder de barganha de Robert Downey, quando o primeiro filme foi negociado anos antes. E, mais importante, agora ele não era apenas o ator principal, ele era o rosto da marca, a virada nas negociações. Para a sequência, o cenário mudou completamente. Downey não estava mais tentando provar que podia liderar um filme, o filme havia provado que precisava dele. Fontes da indústria relatam que o seu salário saltou para algo na faixa de 10 milhões, com bônus adicionais, um aumento gigantesco que simbolizava uma nova hierarquia. Tony Stark não era substituível. Executivos sabiam disso, o público também, e o ator tinha consciência total dessa posição. A pressa do estúdio e o perigo disso, normalmente, um blockbuster leva anos para ter uma sequência confirmada. Aqui, a conversa começou quase imediatamente. Isso revela algo fundamental. A Marvel temia perder o momento cultural. O sucesso de Homem de Ferro havia criado uma janela rara. Se demorassem demais, o entusiasmo poderia esfriar, o público poderia migrar para outras franquias, investidores poderiam perder confiança. Então o estúdio fez algo arriscado. Anunciou a sequência antes mesmo de ter uma história sólida. Essa decisão ecoaria por toda a produção. O público muda e o hype se transforma em expectativa. O hype do primeiro filme era curioso. Antes da estreia, muita gente simplesmente não sabia o que esperar. Depois da estreia, o cenário virou outro. Agora o público queria um mundo maior, conexões entre heróis, tecnologia ainda mais impressionante, vilões mais grandiosos e, principalmente, mais tempo com Tony Stark. A famosa cena pós-créditos com Nick Fury havia plantado uma ideia perigosa na mente dos fãs. Algo enorme estava vindo. E isso elevou a expectativa da sequência a um nível quase impossível. O nascimento silencioso do MCU dentro da negociação. Enquanto discutiam salários e contratos, outro plano avançava nos bastidores. Kevin Feige defendia uma estratégia incomum: não tratar a sequência apenas como continuação, mas como peça de arquitetura narrativa. O raciocínio era ousado. Se Tony Stark podia existir no mesmo mundo que outros heróis, então cada filme deveria funcionar como um capítulo. Assim, durante o desenvolvimento inicial de Homem de Ferro 2, a Marvel já pensava em introduzir novos personagens, expandir a S.H.I.E.L.D., plantar pistas para futuros filmes, preparar o caminho para os Vingadores. Hoje isso parece inevitável. Na época, era praticamente um experimento industrial. O anúncio oficial e o efeito dominó. Quando a sequência foi oficialmente confirmada, a mensagem para Hollywood foi clara: a Marvel não era mais apenas uma dona de personagens. Era um estúdio competitivo. Isso teve 3 efeitos imediatos: talentos começaram a procurar a Marvel, diretores e atores passaram a enxergar oportunidades reais, investidores ficaram mais confiantes. O risco percebido diminuiu, concorrentes prestaram atenção, outros estúdios começaram a acelerar seus próprios projetos de heróis. O gênero entrava em uma nova corrida. O desafio invisível: superar um filme que parecia completo. Existe um problema clássico em Hollywood: quando o primeiro filme funciona quase perfeitamente, o segundo carrega o peso da comparação. Executivos sabiam que não bastava repetir a fórmula, era preciso ampliar, mas ampliar vai trazer novamente muitos riscos. Mais personagens, menos tempo para cada um, mais ação, orçamento maior, mais efeitos, cronograma mais complexo. E havia um dilema criativo: quanto do universo compartilhado deveria entrar sem sufocar a história principal?
Essa tensão definiria o DNA da sequência, o cronograma acelerado. O estúdio marcou uma data de lançamento rapidamente, uma forma de se obrigar a cumprir o plano. Mas isso criou um efeito dominó. O filme entraria em produção com menos tempo de desenvolvimento do que o ideal. Muitos profissionais depois comentariam que a velocidade foi tanto uma vantagem quanto um problema. Vantagem porque manteve o entusiasmo, problema porque reduziu o espaço para lapidar o roteiro. A confiança recém-descoberta da Marvel, antes de 2008, a empresa operava com cautela, depois passou a pensar grande. O sucesso do primeiro filme ajudou a garantir financiamento e abriu espaço para projetos paralelos, incluindo Thor, Capitão América, o primeiro Vingador, mas nenhum desses funcionaria sem a continuação de Homem de Ferro, mantendo o público enachado. Em certo sentido, Homem de Ferro 2 não era só uma sequência, era um teste de sustentabilidade, a mudança psicológica do público. Existe uma transformação interessante que acontece após um grande sucesso. Antes do primeiro filme, será que vai ser bom? Depois dele, tem que ser melhor. Essa mudança aumenta drasticamente o nível de cobrança. Tony Stark havia se tornado rapidamente um dos rostos mais reconhecíveis do cinema. Agora o público queria expansão, quase como se esperasse temporadas de uma série, algo raro para filmes na época. O risco de depender de mais de um único ator. Apesar do sucesso coletivo, havia uma verdade incômoda. O carisma de Downey era parte essencial do fenómeno. Executivos sabiam que perder o ator poderia comprometer toda a estratégia, por isso, as negociações não eram apenas financeiras, eram estruturais. Garantir sua permanência significava proteger o futuro do universo compartilhado. Essa dependência moldaria contratos posteriores, transformando-o em um dos atores mais valiosos de Hollywood. Fãs começaram a especular quem seria o próximo herói, quando eles se encontrariam, até onde isso poderia ir. Sem perceber, o público já estava pensando em termos de saga, e isso foi talvez a maior vitória do primeiro filme, em resumo. Mas com a dimensão real do momento, as negociações para o Homem de Ferro 2 representam um dos períodos mais importantes da história moderna de Hollywood, porque marcaram a transição de um experimento arriscado para uma estratégia de longo prazo. O hype não era apenas empolgação, era combustível, e a Marvel decidiu acelerar mesmo sabendo que a velocidade demais pode ser perigosa, mas às vezes é exatamente assim que as revoluções começam. Mesmo com a recessão mista futura, o MCU já tinha nascido.